Olá pessoal, eu sou Fernando Moraes, seja muito bem-vindo aqui no canal Luzes. E vamos para mais um Evangelho, o comentário curto, para você ter essas dúvidas quando for ler o livro, ou se você está fazendo o Evangelho no lar. O livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, página 102, o arqueiro e a trave no olho. É um dos temas que eu mais uso na minha vida, gente. Principalmente quando eu falo então com meus amigos, quando eu fazia comentários em um centro espírita desse evangelho, desse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, nós temos um vício muito grave de falar mal dos outros, de fazer julgamento dos outros. E o pior é que nós sentimos um prazer imenso em fazer isso. Eu vou lá na vizinha, fica falando do bairro inteiro, ou mesmo eu vou no bar com meus amigos, eu fico falando mal de ex, eu fico falando mal aí de um monte de coisa. Gente, quando nós falamos de uma pessoa, obviamente coisa boa, muitas coisas não é? Quando nós falamos de coisas má dessa pessoa, desses erros, muitas vezes desses erros nós também temos, ou simplesmente nós refletimos os nossos erros nas pessoas e a gente não quer assumir isso. Eu não sei se você já reparou, mas o ser humano ele gosta muito de desviar da sua responsabilidade ou apenas dizer que quem erra é os outros, não ele. A pessoa é falsa, fala um monte de coisa da pessoa, a pessoa é desonesta. E quando alguém questiona a gente com essas mesmas atitudes, a gente fala que a situação é diferente. Não é bem essa. Gente, a gente precisa parar de ficar arrumando desculpinha nesses casos. Tá? Eu chego pro meu vizinho, eu fico falando mal da vida do outro. É muito bom a gente fazer uma pequena atividade, um pequeno exercício. Quando eu for na casa de alguém falar do fulano, de outra pessoa, eu sei que às vezes é difícil, porque a gente está num vício infeliz esse. Vamos fazer, ou você pergunte para você mesmo, se você não faz as mesmas coisas que a outra ali, ou o outro. Se você talvez erra mais, se nós erramos, se a gente faz a mesma coisa, quem somos nós para falar do outro? E duro que a gente vê isso como uma diversão. A gente não vê isso como um erro. Ou a gente simplesmente liga em uma televisão de fofoca para saber sobre um jogador de futebol, ou a briga da herança do Gugu. E a nossa vida? Quando nós falamos mal do outro, os problemas que nós temos na nossa vida estão solucionados? Eu consegui superar esses desafios? Quando simplesmente eu quero arrancar a trave ali, o cisco no olho do meu irmão, o meu olho já está limpo o suficiente para me tirar? Quando o meu olho estiver perfeito, ou quando a minha vida estiver de boa, bem adiantada espiritualmente, uma coisa que é difícil, aí nós, com toda a delicadeza, nós podemos então ajudar o outro com os seus desafios. Mas, na verdade, se você analisar, eu acho que às vezes isso é muito difícil. Esse evangelho que Jesus disse para a gente antes de abrir do nosso olho é simplesmente cada um cuidar da sua vida. Ou apenas você, sem malícia nenhuma no coração, você querer ajudar o outro nos seus erros. Mas, para mim, eu vejo da seguinte forma, que às vezes a gente talvez até tenha uma boa intenção. A gente chega no fulano, conversa ali e tal sobre os erros dele. Mas primeiro nós precisamos cuidar da nossa vida,
tirar esses ciscos que são muito difíceis de ser retirados. Sair desse vício, porque é difícil, gente. Isso aí é complicado. E eu conto uma velha historinha para vocês, que uma vez eu vi no centro espírita, quando eu comecei do espiritismo, que é o seguinte: em uma casa tinha o térreo, o primeiro andar, a mulher acordava, descia as escadas, o marido atrás, para os dois tomar café da manhã, acordava e tal, e a mulher abria a janela, tinha o vidro, ela via então aquela roupa da sua vizinha. As roupas amarelas, tipo, ela via ali que para ela as roupas estavam amarelas, estavam sujas, e ela lascava ali, desculpa usar o termo, na vizinha. Xingava, humilhava, chamava atenção, falando do que a vizinha era uma porca. E todo dia, durante uma semana, era isso. Acordava, abria a janela e falava: olha, as vizinhas porca, os lençol amarelo, deve dar tudo fedido, qualquer dia eu vou ensinar ela a lavar roupa. Só que chegou no final de semana, ela teve uma surpresa não muito boa, né? Ela abriu a janela e ela viu que as roupas estavam limpas, os lençóis estavam brancos, e ela falou: olha, até que fim que a vizinha simplesmente conseguiu lavar essa roupa. E o marido falou: não. Na verdade, quem estava sujo era o vidro da nossa janela. Então, gente, para mim, na minha opinião, na minha honestidade, na minha mentalidade é o seguinte: quando nós falamos mal do outro, é que nós não estamos, ou nós não temos capacidade de cuidar da nossa vida, nós não temos a capacidade de atingir, de superar os nossos desafios, ou simplesmente nós temos tempo para perder. Porque, gente, a pessoa que ela fala mal, ela tem uma vida extremamente... ela não aproveita a vida dela. Ela perde tempo na vida dela quando ela fala mal do outro. Então, esse é o Evangelho, espero que vocês entenderam. Beijão para vocês. O canal Luzes, de vez em quando estou colocando umas palestras lá. Muita paz para vocês. Tudo de bom.